Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Sim Podcast, o seu podcast de negócios. Podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu, você, todos nós gostaríamos de ter tido acesso antes, para que a gente não cometesse os erros que nos atrapalham no nosso crescimento e principalmente que a gente tivesse acesso ao conteúdo que nos levam aos acertos que a gente precisa trazer para dentro dos nossos negócios para que a gente possa crescer mais rápido. É um prazer estar com vocês, eu me chamo Lucas Vieira e você que já acompanha a gente há mais tempo sabe que toda terça a gente tem um episódio novo para vocês. Você que está chegando agora já fica sabendo. E se você não está inscrito no nosso canal ainda, já se inscreve no YouTube e compartilha esse episódio com as pessoas que você quer ver crescendo também. Então, vai ser uma honra a gente estar junto e a gente construir essa comunidade de empresários, de empreendedores que estão crescendo, não só no estado do Ceará, mas no Brasil, que o podcast está ganhando, alçando novos voos, né? Tem uma galera de Porto Alegre chegando aí, a gente fez um trabalho recentemente. Tem uma galera de Porto Alegre chegando aqui também e vamos usar a internet para a gente impactar ainda mais vidas, tá? Esse episódio que tem o patrocínio da Ademicon Fortaleza, Edson Queiroz, que leva até você as melhores soluções financeiras. O consórcio voltou a ser uma solução financeira atrativa com esses juros tão altos. Então, pense nessa possibilidade quando você for ampliar a sua frota ou mesmo se estiver precisando de um acesso a dinheiro rápido e barato, o consórcio voltou a ser uma ótima oportunidade, talvez você não saiba disso. Fala com a galera da Ademicon Fortaleza, Edson Queiroz, forte abraço, meu amigo Rafael. E a Dogville Jeans, Dogville que, aqui ó, você que está nos acompanhando não só pelo áudio, mas também pelo vídeo, eu estou aqui usando uma camisa Dualtech da Dogville, então um estilo totalmente diferente de tudo que você já viu. Não tem costura na camisa aqui, ó, nas bordas, é um corte a laser, tem os botões ficam encobertos, uma golinha estruturada, fica aquele negócio bagunçado, tá? Eu odeio aquelas camisas que você bota, ela fica toda esgarçada, esfolada, um negócio mal parecido. Então, aqui ó, você tá no estilo, tá confortável, não amassa, secagem rápida, vocês não tem noção não, o conforto que dá essa camisa aqui. Lucas, e como é que eu faço para conseguir uma camisa dessa daí? Acesse aí, Dogville no Instagram, ou se você é de Fortaleza, vai lá na flagship deles, que fica ali na Avenida Senador Vigílio Távora, lá pertinho. Vou dar uma referência ótima para você, em frente à Lion World, na loja do nosso Fortaleza Esporte Clube, que você não vai se perder e vai encontrar as melhores roupas para você que é empresário, que gosta de estar no estilo e com visual moderno, beleza? E a gente também tem o patrocínio da 2P Treinamentos, 2P de pessoas primeiro, porque a gente acredita que primeiro você desenvolve as pessoas e as pessoas desenvolvem os negócios. Se você quer alavancar as suas vendas e formar gestores comerciais que entregam resultados e não desculpas, fala lá com o nosso time, @2P Treinamentos, e a gente monta uma formação customizada para o teu negócio, de acordo com o teu momento, as tuas metas e as tuas necessidades. Beleza? Rapaz, muito arrudeio, né? Vamos começar esse negócio? Vamos, já são mais de 3 minutos de episódio e eu só falando aqui. Gente, vou apresentar a nossa convidada, então se prepara aí. Se você está na academia, já prepara teu bloco de notas. Se você está no trânsito, fica atento, mas se você está em casa, prepara papel e caneta, que você vai precisar fazer muitas anotações, porque vem muitos insights aí pela frente. Olha só o padrão da nossa convidada de hoje. Ela tem formação em marketing pela Unifor e MBA em Customer Experience pela ESPM. Ela atua há 20 anos na área de eventos com gestão comercial e de marketing. Como consultora, já colaborou para projetos de CX para grandes empresas como Banco Mercantil, Ambev e Enel. Ministra treinamentos e mentorias voltados para atendimento e CX, sempre com o propósito de transformar a experiência do cliente em algo memorável, gerando resultados positivos para as marcas. Além de tudo isso, ela ainda é sócia da Terra Vista 360 e integra a diretoria da ADVB Ceará,
como diretora de engajamento. Seja bem-vinda, que honra lhe receber aqui, Carol Ferreira. Nossa, Lucas, obrigado pelas portas abertas, pelo convite. É sempre muito bom a gente poder contar com um canal de comunicação como o seu, né? Tão bem frequentado, com ouvintes muito qualificados. Então, contar a minha história, abrir as portas aqui, é uma honra estar nesse momento com você, tá? Muito bom. Carol, a gente, antes da gente falar de negócio, falar de empreendedorismo, a gente fala da pessoa. Então, quem é a Carol, né? A mulher por trás da empresária? Maravilha. Não dá para falar de quem é a Carol sem falar que é a mãe da Fernanda, da Bia e do Miguel. Aí sim. Né? Sou mãe de 3, fui mãe aos 18, cursei letras antes de fazer marketing. Não me formei, mas quando eu comecei a trabalhar com eventos, eu não consegui deixar de trabalhar com eventos. Faço isso há 20 anos. Acho que antes de qualquer coisa, antes de ser marqueteira, antes de ser profissional de CX, eu sou uma gestora de eventos. Sou apaixonada pelo meu mercado, pelo que a gente realiza e pelo que os eventos representam na economia brasileira. Assim. É um setor que colabora muito, né, com o faturamento para esse ano aí, em torno de 141 bilhões, milhares e milhares de empregos diretos e indiretos. Então, sou muito feliz por impulsionar e falar de eventos por onde eu vou. Então, é isso. Assim, sou muito estudiosa, adoro estar sempre aprendendo sobre as coisas que me interessam e sobre o que o mercado está pedindo para a gente saber, né, para a gente conhecer. A Carol é essa pessoa, assim, sempre em movimento e impossível eu estar envolvida em algo que não tenha a minha paixão, que não tenha a minha atenção integral. Então, essa sou eu. Muito bom. E, Carol, você é muito contagiante quando você fala aí dessa questão dos eventos e antes de marketeiro. E da onde é que vem essa paixão por marketing e pelos eventos, principalmente? Como foi que surgiu essa paixão pelos eventos de forma especial? Para você, assim, Lucas, na verdade, veio da necessidade, sim, tá? Eu, dentro da faculdade de letras, na UFC, comecei a trabalhar informalmente como recepcionista em feiras, congressos, em estandes. Sim. E em um determinado momento eu já não consegui mais conciliar a agenda de mãe, estudante e profissional. E acabei optando por sair da faculdade e continuar aí no ramo de eventos, mas a minha graduação sempre foi um objetivo que estava ali e que não ia deixar de acontecer. Sim. Em algum momento ela viria. E nesse processo todo de gerir uma família e ao mesmo tempo trabalhar, foi quando eu descobri essa paixão pelo marketing, principalmente pelo marketing de experiências, né? Pela economia criativa, que é essa grande indústria que engloba aí também o mercado de eventos. Trabalhar com pessoas, uma rotina sem rotina, tá sempre rodeada ali de novidade, isso tudo é muito empolgante, né? E principalmente o impacto que a gente causa na vida das pessoas. Você ir num evento e você vê que você consegue, através das ações que as marcas desenham, das pessoas que trabalham, como aquilo gera resultado e como aquilo impacta no humor, na vida das pessoas, é muito bom. Então, não tive como fugir disso. Tentei até sair 2 vezes do mercado de eventos. Saí, passei um período fora para descansar a mente, porque é bem cansativo. Mas voltei e estou aí. Eu acho que não saio mais. É engraçado essa história da rotina sem rotina. Eu digo que é um caminho sem volta, né? Da mesma forma, assim, quem trabalha com consultoria, treinamento, acaba vivendo isso também, né? De uma forma diferente. Verdade. Sobre essa questão do mercado de eventos, né? Você trouxe aí vários números, vários dados, eu quero dizer, porque estou chegando, tá? A 2P Treinamentos está chegando aí com os seus eventos aí em breve. Perfeito. E segundo semestre, viu? Você que está assistindo esse episódio aí, é possível que o anúncio já tenha acontecido e você vai fazer parte dessa história. Aguardem aí novidades. E Carol, qual foi o momento dessa caminhada? Né? Uma primeira fase de faculdade, de trabalho, e aí começou a trabalhar com eventos e fez essa migração. Qual o momento que você acha dessa sua carreira que mais te moldou até aqui? Olha, eu acho que
teve um ponto-chave, assim, eu estava já há 10 anos numa mesma empresa, executiva comercial. No meio desse período aí, mais ou menos ali com 5 anos de trajetória, eu verbalizei para minha gestão de que eu gostaria de assumir a gerência comercial. Eu era a vendedora mais antiga da equipe, era a minha melhor carteira, enfim, eu entregava muito resultado e achava que estava pronta para assumir a gestão comercial da equipe comercial, da nossa equipe. E aí a empresa me sinalizou que eles não queriam perder a Carol como vendedora, que eu tinha os melhores resultados e que isso, né, que eles não queriam que isso mudasse. Nesse momento, Lucas, eu percebi que eu estava terceirizando a responsabilidade da minha carreira para a empresa. Eu amava aquele ambiente, eu estava muito confortável lá, estava cômodo para mim. E eu não imaginava que eu podia alçar voos em outros lugares, que não fosse ali. Sim. Mas com essa negativa, eu pensei, não, talvez o mercado esteja aberto para mim e eu preciso me responsabilizar pela minha carreira e buscar novas oportunidades. Só que volto lá à responsabilidade da mãe de 3 filhos, né? Eu não podia simplesmente largar o meu trabalho para buscar uma nova oportunidade. E aí eu me organizei e disse, vou traçar um plano e executar esse plano. Sim. E fiz isso de fato, né? 4 anos depois eu pedi a minha demissão, já formada, já tinha conseguido me formar, já tinha começado o MBA, já tinha visão de futuro, sabia para onde estava indo. Então, quando eu percebi que não era a empresa que ia fazer por mim o que precisava ser feito, aí foi a grande virada de chave, foi a autorresponsabilização da minha carreira. E realmente tudo mudou depois disso. Aí sim, hein? Rapaz, ó, história impactante aqui. Muito bom, Carol. Olha, essas transições e esses momentos que são... A gente entrevistou recentemente aqui a Mariana Sasso, né? E a Mariana Sasso fala que a história de empreender é um ato de coragem, né? Muito. E fazer essas viradas que você precisa olhar para dentro e você precisa acreditar mais em você do que todo mundo está acreditando. Alguém não apostou, alguém não acredita no seu potencial. Você precisa ter muita confiança, né, e garra. E hoje a gente tem, graças a Deus, as pessoas acordaram para a coisa das soft skills, né, mas aqui das habilidades, para não trazer esses techniques, mas as habilidades comportamentais, né? Então, hoje elas ganharam uma força muito grande, e eu digo que até mais do que as técnicas. Uhum. Quando eu passo por muitas empresas e aí você vê tanto vendedor bom, que não tem técnica, mas ele tem tanta vontade de transformar a vida dele, que ele vai de qualquer jeito e ele vai fazendo. Assim, vai fazendo com um esforço desorganizado, vai fazendo com assim, aos trancos e barrancos, desperdiçando muita energia para fazer aquilo, mas ainda faz mais do que o cara que é bom tecnicamente, mas está ali às vezes ou acomodado, ou não acredita, ou não tem nem a fome de transformação e de mudança. Mas que bacana. Então tem uma galera pelo caminho aí que vai ajudando também, né? Como é o nome dos 3? A Fernanda, a Beatriz e o Miguel. Esse pessoal ajuda também, nossa, me empurraram, né? Eu não tinha... às vezes eu queria parar e eles iam lá e empurravam, assim, não tem como. Muito bom. E aí, Carol, vamos falar um pouco mais sobre essa questão dos eventos? Vamos. Que eu acho que aí tem uma pauta forte, e eu acho até que uma oportunidade para muitos segmentos. Acho que todo empresário pode se beneficiar dessa questão da estratégia de eventos. Então, o que... Mas só que quando a gente fala eu uso isso como estratégia, eu trabalho uma linha que é a linha do... Não sei se você conhece, tem uma metodologia que chama de tração, né? Certo. É uma obra que foi muito, muito difundida, onde ele apresenta 19 canais de aceleração, e um dos 19 canais é a realização de eventos. Legal. E quando a gente apresenta isso, uma das primeiras coisas que eu escuto é assim: fazer evento é muito caro, né?
E como é que a gente faz para tirar essa ideia de que evento é custo e não um investimento que tem muita possibilidade de retorno da cabeça desse pessoal? Olha, primeiro de tudo você estar aberto aí a pensar evento não como um projeto estratosférico, um projeto enorme, né? A gente faz eventos de todos os portes para quantidade de 5 pessoas a 2.000 pessoas, 3.000, enfim. As marcas, os empresários, eles precisam estar abertos a enxergar essa estratégia, essa ferramenta, porque o evento ele é uma ferramenta de aproximação de marcas com o seu público-alvo, de forma mais estratégica. Às vezes não precisa da verba enorme, né? Uma boa estratégia, um bom desenho e as pessoas certas que você quer atingir, o público-alvo correto, já vai dar o resultado. O evento, ele tem ROI, ele tem retorno sobre o investimento, né? Eu vou imaginar um segmento que talvez não esteja nem tanto no hype, ou talvez não seja nem tão, como é que eu posso dizer, ou intuitivo, ou tá tão na cara aí. Mas vamos pegar o segmento de ótica. Certo. Para a gente pegar um exemplo prático. Como é que um empresário de um segmento de ótica pode se beneficiar de uma estratégia de evento, por exemplo? O que ele poderia fazer? O que você imagina que esse cara poderia proporcionar de experiência para o pessoal? Lucas, ele não precisa nem sair da loja dele para fazer um evento, né? Para começar, ele pode convidar pessoas estratégicas, clientes estratégicos, levar para dentro da loja, fazer um mini workshop sobre visagismo. Vamos lá, vou ensinar o meu cliente a escolher a melhor armação para o tipo de rosto dele. Vou ajudar o meu cliente a saber aqui qual é o óculos ideal para ele. Ou vou simplesmente montar um mini desfile aqui dentro da minha loja com modelos apresentando os óculos. Então, assim, não precisa necessariamente ele ir para um hotel, para um grande salão, contratar um casting enorme, Sim. Né? O simples movimento dele gerar uma experiência para o público que ele quer já é um evento, né? E nem sempre isso requer grandes verbas. Ele realmente só precisa ter o objetivo, o público-alvo e o momento. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Já tem ali um evento que com certeza vai gerar memória afetiva dos clientes com a marca dele, que é o grande ouro, eu costumo dizer isso, né? O ouro do marketing hoje é a nossa atenção e principalmente a nossa conexão emocional com as marcas que a gente consome. Tá. E é isso. Carol, tu tocou num ponto que eu quero botar o dedo nessa ferida aí. Tá. Você disse assim, a memória, né? Gerar ali uma conexão emocional. Sim. E o que é que diferencia? A gente vê gente fazendo evento hoje são tantas marcas, tanta gente fazendo tanta coisa, testando, tentando, vendo, enfim. E o que é que hoje, e você que participa de tantos projetos, o que é que diferencia um evento que vai cair no esquecimento do evento memorável? A intencionalidade. Quando um cliente chega para a gente sabendo exatamente o que ele quer, como ele quer atingir o público dele, a gente consegue criar situações, criar experiências que vão criar essa identificação de imediato. Por exemplo, ano passado nós fizemos uma ativação para o Rio Mar Fortaleza dentro do Sana. O Sana é um público altamente engajado do mundo geek, né? Então, assim, são pessoas que vão dar atenção para aquilo que realmente interessa para eles. E aí, o que a gente fez? Tinha um stand com duas temáticas bem comuns ali para o público. Uma era Star Wars e a outra era Frozen. As pessoas eram convidadas a participar dessa ativação e estar dentro de uma realidade virtual com essa temática, com as duas temáticas, e depois elas saíam de lá com um videozinho para postar nas redes sociais, onde elas estão inseridas naquele ambiente. Né? Então, assim, foi incrível a adesão das pessoas, os fãs das duas franquias, né, dos filmes,
e um boom de engajamento nas redes sociais, a galera postando mesmo, falando nisso. Tenho certeza que quem participou daquela ativação vai levar essa memória e vai saber que, nossa, o Rio Mar me proporcionou isso. É diferente de você fazer um evento sem essa intencionalidade, sem saber exatamente como se comunicar com o teu público. O evento, pelo evento, de fato, ele pode até ser essa estratégia furada que algumas pessoas acham que é, né? Que é só gasto. Sim. Mas quando existe planejamento e intencionalidade, aí é um tiro certeiro. Eu vou até lançar uma coisa, essa questão da intencionalidade é muito bacana, que a gente está lançando um outro produto do AISIM Podcast. Sim. O AISIM Podcast tem várias ações e um dos produtos tem a ver com o evento, que é uma ativação que eu vivenciei algo parecido no evento que eu fui lá no Sudeste, e eu disse, cara, a gente consegue fazer isso com o AISIM. Então, para você que está nos ouvindo, que não sabe, você pode levar o AISIM para o seu evento. Então, você tem a possibilidade de, vai ter uma feira, vai ter alguma coisa, tem um podcast oficial do evento. E esse podcast oficial pode ser um podcast que já existe, que já tem uma audiência qualificada de empresários, que é o AISIM. E a gente vai ter a nossa primeira ação com um patrocinador de um evento que vai acontecer, que a ativação deles vai ser exatamente essa. Não vou dizer qual evento, não vou dizer qual é o parceiro, até porque é surpresa. Já a gente vai anunciar isso daí, vocês vão ver nos próximos dias. Mas, e eles vão fazer exatamente isso. Ele vai fazer uma ativação diferente. Existe a intencionalidade. O convidado, o passante vai lá, ele entra lá no stand. Sim. E ele produz o corte dele de podcast. Então a gente vai lá, faz uma entrevista, faz um movimento, o que ele vai fazer? Vai fazer o corte com a marca ali atrás, junto com o AISIM, sendo entrevistado por um entrevistador de um programa que já acontece. E o que é que ele vai fazer? Postar nas redes sociais e marcar todo mundo. Aí pulveriza, né? Conteúdo gratuito. Exatamente. Né? Mídia espontânea para o cliente. E é isso, assim, podcast realmente dentro de eventos é muito legal, porque o evento não acaba quando acaba, né? Ainda vai se perpetuando ali nas redes sociais, enfim, levando conteúdo de qualidade para quem não estava no evento, mas gostaria de estar. Sim. Né? Isso é muito interessante. Perfeito. E com relação o cara que está nos ouvindo, que ele quer começar a usar o evento como uma estratégia para fortalecer a marca dele. Se tu puder dar uma dica, por onde esse cara deve começar, qual seria o primeiro passo dele? Olha, se ele puder sempre trabalhar com um profissional que vai orientá-lo com os fornecedores corretos, né, orientá-lo na organização, principalmente desse evento, porque gerir um evento tem diversas etapas. A gente está falando de administração mesmo, né? A gente está falando de gestão de equipe, de gestão de verba, pessoas e espaço físico, ambiência. Então, tem uma série de coisas, Lucas, que se isso não for da vivência do empreendedor, ele pode cair numa cilada e, enfim, gastar mais do que é necessário ou contratar fornecedores ruins, né? Então, assim, uma dica que eu dou esteja sempre amparado por um profissional que possa te guiar aí nesse processo de organizar e executar um evento. Isso é muito importante. E Carol, como é que a Terra Vista 360 entra nesse contexto? Tá. O cara vai lá, vai fazer um evento, como é que vocês auxiliam ele dentro desse caminho? Lucas, primeiro, falando um pouco da Terra Vista 360, nós somos uma produtora multimídia, com um foco específico em eventos e entretenimento, né? Então, a gente atende o mercado com soluções em audiovisual, painéis de LED, sonorização, iluminação, mas também, né, com conteúdos imersivos. Então, vídeos em realidade virtual, realidade aumentada, experiências imersivas como essa do Rio Mar, que eu citei aqui anteriormente, e tantas outras coisas, né? Vou citar agora o Ceará Tech Summit, né, do Sebrae, um evento gigantesco, que vai ter uma videointervenção nossa na abertura do evento.
né? Então, a gente vai misturar ali o físico e o digital com arte, cultura e tecnologia na abertura do evento. Então, a gente faz esse tipo de coisa sempre de forma personalizada para cada projeto. Então, é assim que a gente ajuda os nossos clientes. Quando eles chegam, né? Se você estiver aí organizando um evento e precisar dessa força de ter uma empresa que te atenda, né, com toda a estrutura audiovisual, mas também com experiências que vão te ajudar no engajamento do teu público, a criar essas memórias afetivas com experiências incríveis, a gente está à disposição. É engraçado. E você falou uma coisa assim, contratar as pessoas certas, fazer o trabalho. Eu fui para um evento uma vez de um especialista, que eu não vou dizer quem é, né? Enfim, mas num auditório aqui de Fortaleza, e o cara fez uma abertura massa, um negócio super bacana, e aí uma entrada com um som ótimo, ele vindo do final do auditório. Quando foi começar a palestra, o telão falhou, o telão de LED falhou. E aí o telão de LED, cadê o telão de LED, cadê o telão de LED? E por mais que você tente segurar no gogó ali, causa ali uma estranheza, porque acaba que hoje em dia os telões de LED ocupam praticamente o palco inteiro, né? E aí se ele não funciona... É o elefante branco na sala, né? Exatamente, é isso. Então, a gente pensa que antigamente o telão de LED era para passar os slides, né? Hoje em dia... quem está trabalhando, né, de forma mais profissional sabe que a gente tem muito mais recursos. Muito mais recursos. Me dá até um nervosinho, né, essa história, assim, porque a gente trabalha todo dia incansavelmente para que esse tipo de coisa não aconteça, Sim. né? Então, assim, trabalhando com computador em redundância, na house mix, os melhores técnicos, pessoas preparadas para o imprevisto, né? Testes, organização. Então, tudo isso é muito importante para garantir o resultado do cliente. Até porque o evento, ele é uma coisa eventual, ele está marcado para acontecer naquele dia, naquela Sim. hora. Ele não vai acontecer depois se alguma coisa der errado, né? Então, a gente tem que garantir o sucesso para o nosso cliente. E, de fato, o painel de LED hoje ele é protagonista em alguns eventos, né? Sim. Mas mais importante do que o painel, eu diria que é o conteúdo que vai no painel, né? Uhum. A nossa empresa é uma empresa que defende muito isso. O que adianta, às vezes, o cliente que vai fazer um grande evento e tem verba para investir em muitos metros quadrados de painel de LED, não se preparar para oferecer uma experiência visual superior para o cliente dele. Se ele usar aquela quantidade de painéis de LED para um PPT comum ou para uma artezinha mal feita. Então, assim, a gente tenta conscientizar, né, que o painel de LED ele é uma ferramenta, mas muito mais importante do que a ferramenta é o conteúdo que ele quer comunicar, né? É outra bandeira que a gente levanta lá. Perfeito, Carol, mas é exatamente isso. Eu não tinha... vou muito longe não, cara. Acho que uns 2 a 3 anos atrás. Era eu mesmo que fazia os meus slides. E ali, ó, Canvazinho na mão e vamos ver aqui o que é que vai fazer. E aí, de uns tempos para cá, a gente, né, descobriu outras ferramentas, a gente descobriu uma outra forma de fazer muito mais profissional. E hoje dá gosto de ver as apresentações, mas... Sim. Mas eu tenho uma amiga que a gente já entrevistei ela, que é a Giovana Carranza, que ela diz assim, se você olha para o que você fazia há 2, 3 anos atrás e você não sente vergonha, verdade, é porque você está fazendo alguma coisa errada, né? Então, quando eu olho para os slides de 2, 3 anos atrás, me dá vergonha. Eu digo, que bom que eu estou sentindo vergonha, né? Quer dizer sinal que a gente melhorou. Sinal de que a gente está indo para frente, né? Verdade. Mas você estava falando de alguns cuidados que vocês tomam, que provavelmente, quando você fala de um computador funcionando em redundância, isso talvez seja uma providência que o cara que faz por conta própria, jamais o cara pensaria numa situação dessa. Quais são os erros, Carol, que tu mais vê acontecendo de empresário que diz assim, não, pode deixar que eu resolvo?
Nossa, tem de tudo. Para economizar a verba, tem de tudo, viu, Lucas? Tipo, não precisa dessa luz aí. Aí, quando vai ver as fotos do evento, tá tudo escuro, porque não tinha a luz adequada no palco, né? E aí acha que a câmera vai resolver tudo, né? Não resolve. Aí reclama do fotógrafo que não fez boas fotos. Eu vi isso esses dias, que o cara tava falando exatamente isso. Ele disse, rapaz, mais importante do que a marca do teu celular ou da câmera que tu tá usando é o teu conhecimento sobre iluminação, né? Nossa, a luz é muito importante, né? Assim, um fator crítico em um evento que, por exemplo, tem um palco, né? E que vão ter palestras e tal. Então, isso é uma coisa que acontece. Não precisa do computador, eu levo o meu. Aí, quando chega lá, a apresentação não roda. Não precisa de contratar a internet, não. A gente faz com a internet do local. E no meio da live cai a internet. Não precisa de gerador, não. Ó, o quadro de energia lá do local é perfeito, atende a gente. E aí, quando a gente depende de um único fator ali, a gente sempre fica meio que no risco, né? Então, já cansei de fazer evento que o cliente não quis contratar gerador, por exemplo, e ficou sem energia, teve interrupção aí de 20 minutos, 1 hora no evento. Isso quebra completamente a experiência, né? Não, com certeza. E, Carol, a gente está falando muito sobre experiência, sobre eventos, mas o evento, ele é uma forma de proporcionar uma experiência para esse cliente, né? E o pessoal, quando a gente vai falar sobre Customer Experience, né, sobre experiência do cliente, o pessoal confunde com um atendimento bom, né? Então, é assim, vamos falar de experiência do cliente, vamos, como é que está o teu atendimento? É verdade. E, Carol, não só para Carol, mas o que o pessoal precisa entender sobre a experiência do cliente que o mercado ainda não entendeu? Olha, Lucas, primeira coisa, que experiência do cliente não é uma ferramenta, ela é uma cultura dentro da empresa. Todos os setores têm que respirar a experiência do cliente. Até a copeira, aquela que serve o cafezinho ali para quem vai lá, para os colaboradores, ela tem que entender que o trabalho dela impacta lá na ponta, lá no cliente, porque passa pelo bem-estar do colaborador também. Isso falando assim, sendo bem prolixa na história, né? Abrindo muito o exemplo. Mas é isso, o CX, ele não é atendimento, não tem a ver só com atendimento. O CX, ele tem que estar na operação inteira da empresa. O cliente, ele, de fato, tem que estar no centro da estratégia, né? Não adianta a gente dizer assim, eu tenho foco no cliente. Não é o foco no cliente, não. É o foco do cliente. Qual é o foco desse cliente, né? Eu gosto de dizer para os meus clientes que assim, é o foco no foco do cliente, né? É isso. É o foco no foco dele, né? Qual é o foco dele? O foco dele é esse, tu tem que ter um foco nesse foco dele aí. Ó. E tem empresas que levam isso muito a sério, né? Tem empresas, por exemplo, que fazem reunião e a cadeira do cliente está sempre lá vazia, né? Porque é para representar que aquela pessoa, de fato, manda na história. Agora, né? Pessoal, todo produto novo que vai ser lançado. A folclórica do lançado. Jeff Bezos, né? Que é exatamente essa, né? Que nas reuniões a cadeira do cliente fica sempre vazia, porque todo mundo, e aí, vamos pensar aqui, o que é que ele diria aqui dessa decisão de vocês? Exatamente. Sempre se questionar, inclusive se as decisões internas que são tomadas na empresa, se elas são positivas para o cliente. Às vezes a gente faz muita reestruturação, faz reunião com todos os setores e vamos mudar isso, vamos mudar aquilo e esquece que isso vai impactar de alguma forma o cliente, né? Então, sempre se questionar. Isso que a gente está fazendo vai ser positivo para o cliente e para a empresa também, lógico, não é para ser ruim para a empresa e bom para o cliente, é para ser bom para os dois. E é muito importante sempre ter isso em foco, né? Tá. Carol, quando a gente fala de experiência do cliente, para você, quem faz isso muito bem feito? Quem é uma empresa de referência para você, que você admira, que você diz assim, essa daqui, ela pensa, ela estrutura, ela tá aplicando, né? Falando internacionalmente, a Amazon é um grande case de CX.
na operação, porque ela é eficiente, né, no que ela se propõe. Ela cumpre a promessa dela, que é entregar o produto do cliente, às vezes até antes do prazo que ela estabeleceu, de forma muito consistente. Né? Os canais de atendimento, promoção, comunicação, tudo isso impacta muito positivamente, né? Tanto que as pessoas... Hoje, o comércio na internet mudou a partir da Amazon. Né? Assim, a gente passou a comprar muito mais porque confia na marca, porque sabe que ela entrega, porque tem um canal aberto quando tem problema, porque não é que a marca é centrada no cliente, que ela não vai ter problema com o cliente nunca. Tem. Acontece. Até porque, no caso deles, é uma cadeia logística enorme, que inclusive não é própria. Né? São empresas terceiras trabalhando com eles. Então, eles são um case. No Brasil... a gente tem, inclusive, vários prêmios que falam sobre a experiência do cliente. O Reclame Aqui tem um prêmio. Né? O Consumidor Moderno também tem um prêmio. E aí, uma das empresas mais premiadas em experiência do cliente, até pouco tempo atrás, era a Azul. Né? Porque tinha, de fato, todo um cuidado com a jornada do cliente, desde o primeiro momento ali até... o voo, o conforto das aeronaves, as refeições, etc. Isso tem mudado um pouco, né? A gente tem visto aí algumas reclamações, eu não entendo bem o que está acontecendo lá dentro, mas a Azul, ela era um case de marca local, nacional, muito respeitado em experiência do cliente. Eu não vou citar nomes, mas acaba que no fim das contas, ainda é a melhor, né? Sim. Frente a outros atendimentos que a gente tem por aí. Eu tive um problema recente voltando de Porto Alegre e numa outra operadora. E aí eles atrasaram um problema, mais de 80 pessoas perderam suas conexões. E aí quando o cara eles liberaram um voucher pra gente dormir, porque o voo só ia sair no outro dia. E aí quando o taxista estava me deixando, que eu dei para ele o voucher, ele disse, tava demorando hoje. Tava demorando hoje. Porque, exatamente. Ele disse, cara, aqui é todo dia. Todo dia a gente pega uma corrida para deixar alguém que perdeu uma conexão, que perdeu alguma coisa por conta disso. Mas, enfim, vamos aqui para a gente pensar. Carol, e você ajuda empresas dentro dessa estruturação, não é isso, Carol? Qual foi um impacto positivo de transformação, de implementação que deu certo e promoveu um impacto positivo para esse cliente, cara? Eu tenho muito orgulho de ter desenhado e participado de um curso, de uma trilha de conhecimento, de onboarding de novos colaboradores da Fortes Tecnologia. Quando eu trabalhava lá, trabalhei na Fortes um período de 1 ano e meio, na área de suporte, né? Eu era a pessoa responsável pela experiência do cliente no suporte da Fortes. Bacana. Então, eu monitorava se as conversas estavam adequadas, se as métricas de satisfação do cliente estavam adequadas, como é que esses atendentes estavam atendendo e tratando o cliente da Fortes. Mas tinha um gapzinho aí nesse processo deles, Lucas. Eles... quando essas pessoas chegavam, quando elas eram contratadas, elas não eram treinadas no jeito Fortes de atender. Entendi. Que era um jeito que já existia ali subliminarmente, né, digamos assim, interno na empresa. A cultura da empresa, o jeito de atender da empresa. Então, junto com outras lideranças, desenvolvimento organizacional, a minha liderança também na época, eu desenvolvi um curso, que era uma trilha de conhecimento de mais ou menos 12 aulas, onde eles foram treinados para aprender o jeito Fortes de atender. E eu sei que isso causou um impacto positivo enorme, porque se traduzia ali nas métricas de satisfação, principalmente nas notas no NPS desses atendentes após os atendimentos, né? Então, assim, houve uma melhora significativa, tanto da galera que já trabalhava e que era treinada já
foi treinada dentro desse padrão de atender da Fortes, como os novos colaboradores. E isso foi, assim, para mim, na minha carreira, foi uma coisa que eu amei fazer. Eu estou vindo de um projeto que a gente implementou um trabalho, e uma das coisas que a gente sempre traz quando a gente estrutura um processo de vendas dentro de uma empresa é entender mapeamento de ponto de contato. Claro. E como a gente ainda é amador nisso, né? Essa estrutura, quando eu digo isso, eu digo dentro da aquisição do cliente e depois que esse cliente entra dentro da minha base, ele passa a se tornar um cliente recorrente. Então, nem existe hoje nas empresas uma maturidade dentro desse processo de aquisição. Como é que eu vou ligar? Quantas reuniões eu preciso fazer? 1, 2, 3 reuniões? Qual a quantidade mínima? Qual o tempo médio de venda? Né? O ciclo de compra desse cliente, como é que funciona? Então, na hora que eu estruturo, que eu penso tudo isso, um movimento de follow-up, de acompanhamento desse cliente antes do fechamento. Então, existe uma estratégia que é utilizada por todo mundo e que ela pode ser pensada e melhorada? Não, é todo mundo fazendo do seu jeito e vamos ver quem é que vende mais. Então, não existe. Cada vendedor tem o seu jeito e a empresa não tem o seu método, como você acabou de falar, né? O jeito forte de atender. Sim. Quando a gente vai para uma outra linha, que é o trabalho desse mapeamento dos pontos de contato, ter assim, mensagem de agradecimento, D+1, né? D+5, eu vou entrar de novo, pesquisa de satisfação posteriormente. Então, ter tudo isso vai proporcionando para esse cliente vários pontos de contato com a marca, onde eu estou sempre sendo lembrado. Se eu não estou precisando comprar de novo, eu te indico. Ou eu consigo, se eu estou sendo surpreendido positivamente, eu minimamente cito, né, numa mesa, né, se a ligação acontece ou a mensagem chega num horário de um jantar, de alguma coisa, o cara diz assim, pô, olha aqui que legal, os caras estão fazendo, estão preocupados, estão acompanhando. Sim. E falta muito essa maturidade, a gente faz essa estruturação, mas a gente percebe ainda muita resistência de empresários para pensar e fazer esse trabalho. Se você pudesse dar um conselho para esses empresários que ainda não levam a sério a experiência do cliente, qual conselho você daria, Carol? Olha só, eu diria que começasse a olhar para isso, né? Porque se você tiver uma visão de quanto dinheiro você deixa de ganhar causado por experiências negativas que você oferece ao seu cliente, você olharia para essa demanda com mais carinho. Né? Então, tem muito dinheiro na mesa, Lucas. Tem muito dinheiro que os empresários deixam de ganhar porque estão ou perdendo clientes da sua base, porque estão oferecendo experiências negativas, ou porque eles não estão nem olhando para os potenciais clientes que estão no mercado. Né? E aí, entender a jornada do cliente nesse processo é muito importante. Porque o cliente, a gente chama de jornada como se ela fosse linear, mas ela não é. O cliente, ele pula de uma etapa para outra na hora que ele quiser, né? Perfeito. Por isso que é muito importante que a gente consiga mapear o público correto, né, o público-alvo, e entender os comportamentos. Se a gente tem visão ampla a respeito das etapas que o nosso cliente passa para comprar, não só para comprar, porque a jornada do cliente está em todos os setores da empresa, né? Até no jurídico, quando vai elaborar um contrato, etc. Mas se a gente tem aí uma visão transparente desse processo todo, a gente consegue, inclusive, com intenção, provocar sentimentos em cada etapa daquela. Eu quero encantar meu cliente aqui é o ponto da verdade, aqui ele vai lembrar de mim de verdade. Aqui eu quero que ele se sinta seguro, que ele confie em mim. Então, a gente consegue, através dos pontos de contato ou de estratégias mesmo que são desenhadas para cada ponto de contato daquele, tirar tudo que a gente quer do cliente, sabe? Falando de uma forma positiva, assim. A gente consegue, de fato, impressionar, reter, fidelizar esse cliente. E aí ele vai entregar para a gente não só uma fidelização, mas aí ele vai trazer outros clientes, né? Que é aquilo que a gente quer, assim. É muito melhor
E lá na 360, por exemplo, a gente tem muito mais venda que vem de indicação de clientes do que de qualquer outro canal de venda nosso. Prospecção ativa, Sim. Internet, enfim, a gente vende muito mais para as indicações, porque os nossos clientes confiam na gente, né? Boa. Carol, estamos chegando, o papo tá sensacional, eu passarei aqui horas conversando com você, porque o tema é incrível, mas vamos caminhar para as nossas rapidinhas aqui do AISIM. E, Carol, um evento que te marcou na vida? Eita, que difícil. 20 anos de evento é muito evento, né? Vamos lá. Nossa, tem... o Ceará Music foi um evento que me marcou na vida. Eu estava no início de carreira e eu peguei uma grande conta, que era o patrocinador master do evento. Sim. Lucas, eu passei 36 horas acordada para entregar esse evento. Eu saí de lá, quando eu botei o pé para fora, assim, eu chorei de fato, não só de cansaço, mas de satisfação, né, por deu tudo certo. E esse evento, ele tem um lugarzinho especial, assim, no meu coração. Voltar lá é revisitar a Carol de início de carreira, ainda aprendendo, mas muito engajada, né, com entregar o melhor para o meu cliente, apesar de todos os problemas que eu tive nesse processo. Então, o Ceará Music, nossa, que ano? Talvez 2006, 2007, por aí. Boa. Um erro que uma marca não pode cometer com o cliente? Mentir para o cliente. Jamais mentir para o cliente. Transparência. É importante até o dizer não, né? Quando muitas vezes a gente se depara assim com a necessidade de dizer para aquele cliente, dessa forma que você quer fazer não vai dar certo. Não é simplesmente aceitar de fazer e dar errado, né? Então, eu acho que mentir, dizer para ele que vai entregar tal dia, tal hora o evento, não vai. Dizer que vai colocar X quantidade de equipamento, chega lá colocar menos. É só exemplos, né? Mas eu acho que mentir para o cliente nunca, jamais. Um livro ou um livro de marketing ou experiência do cliente? Olha, de experiência do cliente, eu gosto muito do livro da Gisele Paula, que é o Cliente Feliz dá Lucro. Tá? É um livro com pautas muito práticas, assim, aprendizados muito práticos, ferramentas, inclusive. É muito legal, de fácil leitura para qualquer pessoa que está iniciando aí querendo saber mais sobre a experiência do cliente, tá? Eu vou fugir do marketing, mas é uma marqueteira a pessoa que escreveu. E ela tem um público feminino, que é a ACO do Facebook, a Sheryl. Sim. Que ela tem o livro Faça Acontecer, que é um livro que fala sobre carreira para mulheres. Como a gente, né, como a gente pode aí ultrapassar os obstáculos e as barreiras que são impostas para a gente no dia a dia. Então, eu gosto muito desse livro, acho que ele é muito válido, assim. Boa. Quem é um mentor ou uma mentora para Carol? Olha, dentro de experiência do cliente, a Cláudia Vale, que foi minha chefe, mas antes de ser minha chefe era uma grande referência em experiência do cliente, ela foi uma grande mentora. Ela me ensinou a olhar a experiência do cliente a fundo, assim, sabe? De não pensar superficialmente, não pensar a história da experiência do cliente como atendimento, sim, mas pensar a experiência do cliente, de fato, como algo mais profundo, né? Inclusive, ela fala assim, ainda melhor do que um cliente feliz é um cliente consciente. O cliente consciente do papel dele, inclusive, também, né? E do que ele espera, é muito melhor de ser conquistado. Muito bom. Carol, se a Carol tivesse a oportunidade de conversar com a Carol lá do início da carreira, com a cabeça que você tem hoje, que conselho você daria para ela? Cara, não terceiriza a responsabilidade da sua carreira para ninguém, assim, e não deixa de estudar, não deixa de olhar para o futuro, olhar para frente, né? A gente, às vezes a mulher principalmente, ela tem tantos obstáculos, né? A família, enfim, a falta de valorização, falta de espaço para falar, inclusive, sim, né, Lucas? Assim, a gente não tem portas abertas em todos os lugares. Então, o que eu diria para mim no passado é que
passa por cima, fala, sabe? Que a gente tem que... Mulherada, a gente tem que falar mais das nossas virtudes, falar mais daquilo que a gente sabe fazer, daquilo que a gente é capaz de entregar, né? É ter orgulho mesmo do que a gente apresenta, do que a gente entrega nas empresas que a gente trabalha. Então, eu falaria para a Carol, não cala, fala mesmo e pra frente. É isso, vocês estão vendo que ela fala mesmo, né, gente? Carol, e pra gente finalizar, se você tivesse 1 minuto para deixar uma mensagem para todas as pessoas, o seu legado, tá certo? E se você soubesse que essa mensagem ia chegar no celular de todo mundo, que mensagem você gostaria de deixar? Lucas, que as pessoas elas sejam apaixonadas pelo que elas fazem, né? Que elas estejam comprometidas, que elas respeitem, né, os colegas de trabalho, o ambiente, o cliente, enfim. Mas que elas nunca se esqueçam também, né, que é preciso respeitar, acima de tudo, os desejos mais profundos do coração, assim. Nunca a gente tem que passar por cima do que a gente acredita, que a gente entende como correto para nós, para chegar a lugares que a gente deseja chegar, né? Passar por cima dos nossos valores é algo muito doloroso, né? Então, manter a sua essência, manter a sua integridade, isso é muito importante, assim. Para mim, eu acho que o que eu deixo para as pessoas é isso. Persigam aquilo que vocês querem na vida, sem descansar, mas se mantenham, né, sempre ali focadas também em quem vocês são internamente, assim, para não ferir isso. Aí sim, hein? Fala aí, você que está aí do outro lado. Eu disse para vocês que ia ter muitos insights e muitos aprendizados, né? Não decepcionei, eu tenho certeza. A Carol veio aqui, entregou tudo e muito mais. Carol, muito obrigado, minha amiga, por tanta generosidade, né, tanta contribuição com o seu conteúdo. Nenhum convidado, nenhuma convidada sai do nosso podcast de mãos abanando. Então, tem lembrança da Dogville, nosso patrocinador para você. Tem uma lembrança do Aí Sim Podcast, com um carinho que representa muito do que a gente pensa sobre a Carol. Fique à vontade, se quiser abrir também pode abrir. Vou abrir, então. Não, gente, presente, né? Sempre presente. Meu Deus do céu. Olha, muito obrigado, Lucas, de verdade. Muito obrigada. É uma honra falar com vocês, é uma honra ter esse espaço aqui, de novo, repetindo o que eu já falei no início, e trazer um pouquinho da minha história, falar um pouquinho daquilo que eu acredito, né? Que o cliente é importante, que a gente precisa cuidar dele nos mínimos detalhes e principalmente que a gente precisa também estar aberto sempre a novas possibilidades. Isso é muito importante. Boa. Muito bom. Carol, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Ah, maravilha. Vamos lá, no meu Instagram, né, @carol2ls.sferreira, ou no LinkedIn, Caroline Ferreira. Tô lá. Sempre trago alguns conteúdos por lá também, falando sobre atendimento, falando sobre liderança, gestão. Então, só chamar lá que a gente se conecta. E para o pessoal que quiser contratar a Terra Vista 360? Nosso Instagram, @terravista360. Nosso site, terravista360.com.br. Vão lá conhecer um pouquinho do nosso trabalho, vocês vão se encantar. Boa! Gente, e aí? Show de bola? Se você teve muitos insights e aprendizados com esse episódio, já compartilha com outras pessoas que você quer ver crescendo também. Vai ser uma honra a gente poder fortalecer essa comunidade de empresários e empreendedores que querem crescer, cuidando melhor das pessoas, seja do seu time, seja dos seus clientes. A gente está aqui para isso. Afinal, é isso que a gente acredita lá na 2P Treinamentos, com pessoas primeiro. E esse episódio teve o patrocínio da Ademicon Fortaleza, Edson Queiroz, da Dogville Jeans.
E nós tivemos também aqui o apoio do HubX Studio, da Agência Fronteira, que está conosco fazendo toda a comunicação do nosso podcast. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no @LucasVieira2P. O nosso canal de cortes no Instagram é aí sim, _podcast. Se inscreve no nosso canal, fica com a gente toda terça-feira às 8 da noite, um episódio novo para vocês. Foi uma honra ter sua audiência aqui conosco. Vamos crescer junto, vamos para cima. Aí sim, podcast.